Capítulo 2, carta de Jesus à igreja de Pérgamo. É bom sempre recapitular, né? Essa carta faz parte de uma visão que começa no capítulo 1, onde João tem a visão da pessoa de Jesus Cristo. Ele tem aquela visão do Cristo glorificado, com todas aquelas descrições. E para cada carta, Jesus se apresenta, ele traz algum detalhe da primeira visão do capítulo 1, onde ele tem cabelos brancos, olhos de fogo. Para cada igreja ele se apresenta de uma forma, porque a forma como Cristo se apresenta à igreja está relacionada à condição daquela igreja ou à realidade daquela igreja. Aqui ele se apresenta à igreja como aquele, versículo 12. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos que essa é uma referência à espada que sai da boca de Jesus, capítulo 1. E se você continuar lendo o livro de Apocalipse, você vai encontrar essa mesma referência também no capítulo 19, que é a descrição da vinda de Jesus. Quando Jesus vem, ele é descrito como aquele que tem uma espada que sai da sua boca. E nós aprendemos, tanto no capítulo 1, e reforçaremos isso no capítulo 19, que a vinda de Cristo, essa descrição dele como a espada que sai da boca, é a execução do seu juízo. A sua boca traz a sentença, e a espada que sai da sua boca traz, então, o juízo, a aplicação do juízo de Deus. Portanto, quando Jesus se apresenta a essa igreja, ele está se apresentando como aquela pessoa que tem a palavra final quando o assunto é a espada. E lembrando que a espada era um símbolo muito forte na cultura romana de juízo. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 13, lá quando ele vai falar que o Estado tem o poder da vida e da morte, tem o poder da espada. A ideia de que o Estado poderia sim tirar a vida de uma pessoa. Continuando. Antes de falar um pouco sobre essa questão da espada, é importante entender um pouco dessa cidade. Eu trouxe 3 características dessa cidade que talvez são importantes para entender essa carta de Cristo à igreja de Esmirna. Primeira característica, era uma cidade muito marcada pelo culto ao imperador. Nós falamos isso na semana passada, quando estudamos a igreja de Esmirna. Mas a igreja de Pérgamo era muito mais forte isso. A cidade de Esmirna, ela era uma cidade, de Pérgamo, o culto ao imperador era muito mais enfático do que na cidade de Esmirna. Porque na igreja de Pérgamo, cidade de Pérgamo, eles adoravam o imperador enquanto o imperador estava vivo. Por exemplo, o imperador Augusto, imperador romano, já foi adorado em Pérgamo vivo. E como outras cidades que são citadas aqui também, a cidade de Esmirna e outra de Éfeso, havia muitos templos a vários deuses. Uns que destacam aqui é o templo ao deus Zeus. Tá? Era um templo enorme, muito grande, e isso é por causa disso que alguns acham que o que vai ser dito ao longo da carta, de que eles habitam onde Satanás está, onde tem um trono de Satanás, que é uma referência ao trono de Zeus, que era um templo que tinha devotado a ele lá. O fato é que é uma cidade muito marcada, e ela também, como Esmirna, semelhante a Esmirna, se vangloriava muito de ser uma cidade onde eles adoravam o imperador. O imperador era adorado, era reconhecido como Senhor. E, semelhante a outras realidades em outras igrejas, aqui nós temos o caso de pessoas que foram executadas. No caso, ele vai citar uma pessoa que foi morta exatamente por não ter se dobrado o seu joelho, não ter se rendido a essa ideia de cultuar o imperador. Continuando aí, ele vai dizer: a espada afiada de 2 gumes, sei onde vive, onde está o trono de Satanás. Bem, aqui começa a nossa dificuldade com o texto. O que quer dizer trono de Satanás? Ele primeiro que dá uma ênfase muito grande no lugar. Ele vai dizer, eu sei onde vocês habitam ou vivem. É lá que está o trono de Satanás. Mas na parte final do texto, ele vai dizer, versículo 13, lá no finalzinho, se você puder acompanhar, vai dizer assim, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então ele começa a frase dizendo, é aqui que o trono dele está. E ele termina a frase dizendo, é aqui que ele habita. Ok? Nós não sabemos ao certo qual o sentido exato dessa ideia de que, em que sentido Satanás tem um trono nessa cidade, em que sentido ele habita nessa cidade. Ao que tudo indica, essa é uma referência ao fato de que parece que nessa cidade a adoração ante Deus parece ser muito mais forte, muito mais intensa. Alguns acham que é uma referência a Zeus, porque tinha lá uma imagem de Zeus muito grande. Outras, a um deus que inclusive dá o símbolo da medicina, né, que é aquele Asclépio.
Aquele Deus que tem uma cobra. Você já viu? Geralmente a turma que dá de medicina tem uma cobrazinha. É uma referência ao deus Asclépio, que era um deus da cura. As pessoas muito se deslocaram para a cidade de Pérgamo para serem curados por esse deus. E o símbolo dele era uma serpente, uma cobra. E nós sabemos pelo livro de Apocalipse que Satanás é descrito como uma serpente. Então alguns acham que é uma referência a Asclépio, outra uma referência a Zeus, outra uma referência ao culto ao imperador. O fato é que nós não sabemos ao certo o que quer dizer, mas a ideia que passa é que a ação satânica nessa cidade era muito mais intensa. E à luz do contexto do livro de Apocalipse, parece que o foco maior aqui está na intensidade da perseguição ao povo de Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, o que você percebe é que a figura de Satanás aqui descrita nesse livro é o perseguidor do povo de Deus. Ele é descrito claramente no capítulo 12 como aquele que vai atrás do povo de Deus para destruir. Na semana passada a gente estudou o livro de Esmirna, carta a Esmirna. O que Deus diz? Que o diabo ia colocar alguns na prisão, e a ideia é o diabo sempre agindo em perseguição. Se você continuar lendo o livro, você vai ver que o objetivo do diabo nesse livro é perseguir o povo de Deus, é ir atrás mesmo, é destruir o povo do Senhor. Nas aplicações eu quero falar um pouco mais sobre os objetivos de Satanás. E um deles não é tanto que você faça a vontade dele. O objetivo dele é que você não faça a vontade de Deus. E ele trabalha de várias formas. Uma delas é sofrimento. Essa tática satânica já é antiga. A gente lê o livro de Jó. O que ele pretende? Ele pretende tirar as coisas de Jó, né? Tirar os seus filhos, tirar a sua saúde. É assim que ele trabalha. Então, ao que tudo indica, dizer que eles estão no trono, e o lugar deles é o trono de Satanás, é um lugar que parece marcado por perseguição, por uma intensidade de ação demoníaca muito grande. Na semana passada a gente falou que nós não sabemos, não temos resposta, por que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Porque os irmãos da igreja de Esmirna, por exemplo, sofreram mais do que o pessoal da igreja de Filadélfia, ou da igreja de Laodiceia. Nós não sabemos por quê. O fato é que nessa cidade, nesse lugar, a ação do diabo era uma ação muito mais intensa em termos de perseguição. Tá? É assim que eu entendo essa expressão trono de Satanás. Ele continua, contudo, você permanece fiel. Então está vendo como há uma relação entre a fidelidade do povo e a presença de quem? De Satanás. Então ele está dizendo assim, Satanás está aí. Contudo, ao contrário do que poderíamos imaginar, ele mesmo perseguindo, mesmo lutando contra vocês têm permanecido fiéis. A igreja tem permanecido fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Algumas dizem a minha fé, uma coisa assim, não lembro a minha, uma coisa assim, mas a ideia é a fé em mim mesmo. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Bem, Antipas, quem foi Antipas? A tradição que nos chega por meio dos pais da igreja, são os documentos mais antigos que nós temos para falar sobre Antipas, é de que esse homem foi morto de uma maneira extremamente brutal. A ideia era, ele foi colocado dentro de um touro de bronze. Então ele foi colocado dentro de um touro oco, claro, de bronze, enquanto que uma chama ficava acesa debaixo do touro, e ele foi queimado, torrado ali, vivo. E enquanto ele gritava, a ideia que dava a ideia de que era um touro que estava gritando, mas na verdade era ele que estava sendo queimado ali dentro. E o que o texto está dizendo para a gente é... E a história conta que enquanto Antipas gritava, enquanto Antipas agonizava em morte, o povo sorria disso. O povo ria, era um espetáculo para o povo. O que o texto está dizendo? Vocês permaneceram fiéis. Mas ele faz uma ligação dessa fidelidade ao caso de Antipas. Ele vai dizer, minha fiel testemunha. Mesmo quando Antipas foi morto lá, vocês ainda permaneceram fiéis. Qual é a ideia da carta? O que Cristo está querendo dizer? Vocês viram o que a fidelidade pode gerar em vocês. E mesmo assim ainda continuaram. Vocês puderam, porque é como, imagine, se algum dos nossos irmãos aqui é pego exatamente por ser crente
e é torturado até a morte. E nós ficamos sabendo, esse cara foi morto porque ele era um crente. Certamente, no domingo, se a gente desse um aviso desse, né? Fulano de tal, o irmão foi morto, e o assassino colocou lá que vai matar, tá procurando o crente e vai matar todos os crentes que ele puder. Certamente, no culto de domingo, no outro, né? O louvor não ia ser tão intenso, talvez, né? Algumas pessoas não viriam mais. Pastor, é muito perigoso ser crente agora. Ser crente quer dizer morrer. Que o ponto é, mesmo eles testemunhando a fidelidade de Antipas, eles disseram, nós vamos continuar. Mesmo que nos coloquem dentro de um touro, vivo para sermos queimados, vivos lá dentro, nós vamos continuar. Então isso é algo de bom nessa igreja. Agora tem coisas negativas, evidentemente. Versículo 14. O que ele vai dizer sobre essa igreja? Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Primeiro, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Vamos devagar aqui. Então é um problema, mas, apesar da palavra ser doutrina de Balaão, parece ser mais um problema comportamental. Ele fala de Balaão e ele fala aqui dos nicolaítas. E há uma expressão que ele usa de semelhante modo. Parece que nós temos um grupo só. São o grupo dos nicolaítas. E o grupo dos nicolaítas tem um comportamento muito parecido com o comportamento de Balaão. Quando você vai estudar a história de Balaão, que está lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 22, até o 24, se você ler até o 24, você não consegue entender qual é a relação de Balaão com a imoralidade. Você fica, o que Balaão tem a ver com isso aqui? O que acontece na história de Balaão é que ele é contratado por um homem de Moabe para amaldiçoar, ele é um profeta gentil, né? Ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Porque Deus não permite que ele amaldiçoe o povo. Então, o que ele faz? Quando você vai lendo o livro de Números, 22, 23, 24, você não consegue entender como é que ele armou cilada. A palavra cilada que é muito importante. Quando chega no capítulo 25, é nos dito lá que o povo de Israel começou a cair em prostituição, porque as mulheres dos midianitas, se não me engano, ou dos moabitas, foram até eles. Então, qual foi a estratégia? Até aí você não liga Balaque ou Balaão a isso. Quando chega no final do livro de Números, Moisés vai falar contra essa imoralidade e vai dizer, isso foi coisa de Balaão. Balaão que inventou esse tipo de coisa. Então, qual foi a estratégia de Balaão? Balaão, como não pôde amaldiçoar o povo, ele então bolou um plano. Você leva as mulheres para o povo deles e aos poucos elas vão mudando a cabeça dos homens, ao ponto de caírem em adorar outros deuses e caírem em prostituição. Porque adorar outros deuses está muito próximo da prostituição. No mundo antigo, adorar um outro deus também envolvia você ter uma relação sexual com outras pessoas no templo. Então havia muitos templos antigos que tinham quartos para as pessoas terem relações sexuais no templo. Então a prostituição sexual e a adoração a pagã está muito ligada um ao outro. O que Balaão fez? Qual é o ponto aqui? Balaão, ele não amaldiçoou o povo. Ele levou o povo vagarosamente a ser induzido pelas mulheres para que não ele mais amaldiçoasse, mas o próprio Deus amaldiçoasse. Por causa do comportamento deles. Então Balaão foi isso que ele fez. E é isso que os nicolaítas fizeram. Eles estavam dentro da igreja, incitando as pessoas a participarem de cultos a outros deuses e deuses falsos, e ao mesmo tempo a imoralidade sexual. Isso não é novidade. Quando nós estudamos a carta de Judas, Judas vai dizer que uns irmãos estavam se utilizando da graça de Deus, né, tendo uma postura de libertinagem. Dentro das festas dos cristãos, eles estavam querendo trazer comportamentos libertinos. Então, parece que essa igreja, apesar de ser uma igreja marcada pela fidelidade, é uma igreja que está se deixando ser levada pela mesma estratégia básica de Balaão. Vai devagar, vai pelas beiradas, entra devagarzinho, que logo logo eles estarão adorando outros deuses, logo logo eles estarão indo para a imoralidade sexual.
E é isso que está acontecendo. Algumas pessoas na igreja estavam começando a entender que isso não era nenhum tipo de ameaça. Não, pastor, a gente está indo lá para a adoração de outro Deus lá, mas isso não afeta em nada a nossa vida. Porque aqueles deuses não são nada em si. O que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 8, 9 e 10? É que você pode sim comer uma comida que foi oferecida a um Deus. Mas se a pessoa sabe que você sabe, você não deve comer. E você não deve estar envolvido numa adoração se não for ao Deus único e verdadeiro. Se você está num lugar onde um outro Deus é adorado, eu não tenho que estar lá. Porque é assim que começa. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Aí logo você começa a ser envolvido por isso. Essa é a tática de Balaão. É aquela luta de envolvimento com a cultura. Porque naquele tempo, participar de uma festa de um Deus é como participar da própria cultura. Era parte da cultura. É como na nossa cidade. Tem São Sebastião, São José. O que é isso? É adoração a Deus? Não. Não é a Deus. Vão dizer que não é adoração, mas é uma adoração. Leva-se uma imagem, canta-se, pede intercessão. Isso é idolatria. E você não deve participar em nada disso. Porque na hora que você começa dizendo, não tem nada demais, não tem nada demais, é aí que Balaão chega. É aí que ele chega. Não tem nada demais. E o que não tem nada demais hoje, amanhã vai ampliando cada vez mais. Ele continua. Então, qual foram os pecados que estão sendo combatidos aqui? Participação no culto aos deuses e participação em uma vida de imoralidade sexual. Nós sabemos que a Bíblia claramente coloca a sexualidade como uma bênção de Deus dentro do casamento homem-mulher. O que sair disso aí é pecado. E a Bíblia dá um nome para cada um deles. Para cada pecado fora desse padrão, a Bíblia tem um nome a dar. Se você está fazendo relações sexuais fora do seu casamento, isso é adultério. Se você tem relação sexual e você não é casado, isso é fornicação. Enfim, tem cá para cá. E se você tem uma relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, isso é sodomia, isso é ser efeminado, que a Bíblia claramente condena. É por isso que a Bíblia é considerada por muitas pessoas um livro homofóbico. Né? Porque tudo é homofóbico. Se você for contra, você é homofóbico. Se olhar estranho, você é homofóbico. O fato é que a Bíblia condena claramente. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com aquilo que está sendo colocado na cultura. Que isso é normal. Parece que na igreja, olha, não tinha nem PL 122 lá naquele tempo. Mas parece que na igreja já tinha uma liberalidade com respeito à sexualidade. Sexo antes do casamento, na cultura bíblica, nem pensar. Parece que aqui o negócio está mais light. Aos poucos, os nicolaítas estão, como Balaão, devagarzinho, seduzindo as pessoas a caírem nesse erro. Esses são os dois pecados combatidos. Então, o que Cristo tem contra essa igreja? Vocês não podem participar de cultos a outros deuses. A palavra participar é muito forte no livro de 1 Coríntios. Ele vai dizer, como é que eu posso participar da ceia? Uma comida que nós tomamos como símbolo na nossa participação na morte de Cristo, e ao mesmo tempo comer de um alimento que é uma participação num culto pagão. Como? Você compartilhar das mesmas mesas. Essa é a parte da aplicação que eu vou desenvolver lá na frente. Devemos manter a nossa identidade. Eu não sou católico. Então eu não sou obrigado a fazer o que o católico faz. E eu quero deixar bem claro para minha família, que é católica, eu não faço porque eu não sou, porque não é bíblico. Nesse ponto eu estou deixando bem claro. O problema é que tem alguns irmãos que não gostam de machucar os familiares. Né? Que é, pastor, mas se eu disser não, diga não, meu amor. Aí vai dizer não para Jesus. O familiar não pode dizer não. Cuidado com o seu envolvimento com o paganismo. Começa devagarzinho. Versículo 15. Sem óculos aqui está difícil. De igual modo, você tem também os que se apegam ao ensino dos nicolaítas. Já falei. Portanto, versículo 16. Arrependa-se. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ele volta à ideia desse julgamento. Arrependam-se. Voltem-se para o Senhor. Essa é uma mensagem de muita graça para a gente.
Já pensou você fazer tudo errado com a pessoa e a pessoa, ao invés de chegar para você e dizer assim, tenha vergonha, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Como é que você faz tudo isso comigo? Sai da minha frente. Ao invés de você ouvir isso, alguém se aproxima, aquela pessoa que você magoou tanto chega para você e diz assim, que tal você se arrepender? Para mim, eu só vejo isso como muita gratidão, muita graça, melhor dizendo. Você tem que receber isso. A palavra arrependa-te quer dizer ainda há tempo para mudar a situação. Deus está dizendo para essa igreja, vocês podem mudar. Pode ser que haja uma mudança aí em vocês. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a gente já falou sobre isso nas outras cartas, vencedor não é uma categoria de crente. Vencedor é todo e qualquer crente. Ao vencedor, darei do maná escondido. E aí começa, né? Eu estou começando a ler, estou começando a ver que vai começando a complicar. A carta Tiatira já é mais complicada. Agora vem o maná escondido. O que é o maná escondido? Aí eu digo para você, boa pergunta, né? Está tão escondido que eu não consegui entender o que era realmente. Existem várias possibilidades, umas 7 possibilidades. Os comentários que você vai lendo, para cada comentarista o cara vai dizer uma coisa sobre o que é o maná escondido. Alguns acham que está ligado a uma lenda judaica, né? Que uma parte do maná verdadeiro foi colocada na Arca da Aliança, e antes do templo ser destruído, o anjo guardou a aliança do Senhor, a Arca da Aliança, e quando o Messias viesse, ele iria tirar essa arca e o maná escondido, a pessoa teria parte. Então, para muitos, essa é a ideia aqui. E o que isso significaria, pastor? Significaria que o maná escondido seria uma referência à era messiânica, ou seja, a era do Messias, a era de Cristo, quando ele inauguraria realmente o seu reino plenamente. Aquilo que nós chamamos de o reino consumado de Cristo. O reino de Cristo já é real, mas ainda não é consumado. Então alguns acham que seriam essa referência. Outros acham que o maná é o próprio Jesus. Eles pegam aqueles textos de João, por exemplo, capítulo 6, né, que fala que ele é o pão, que eles deveriam comer dele mesmo e tudo mais, para dizer Jesus é o maná escondido. E outros, são várias opiniões. Outros acham que está ligado à ceia do Senhor. O que eu vejo aqui é que eu não tenho como dar uma resposta definitiva e ser categórico ou dogmático quanto a isso. Mas o que eu consigo perceber é que existem alguns valores que estão diretamente relacionados ao maná. Para mim, por exemplo, a ideia de alimentação exclusiva, porque é escondido, e isso também traz a ideia de satisfação. Então parece, e como é escatológico, né, porque tudo que é dito ao vencedor aqui é escatológico, já perceberam isso? Que foi acontecer alguma coisa ali? Está um cheiro de queimado ali? Então desliga esse ventilador aqui, Elton, por favor. O queimado é lá de fora. É isso? Ok, beleza. Então, continuando. Tudo que é dito do vencedor no livro de Apocalipse está ligado à vinda de Cristo. É na vinda de... Volta para o vencedor do capítulo 2, por exemplo, de Efésios. Aquele que tem ouvidos para o que o Espírito diz às igrejas, no versículo 7 do 2. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Que está onde? Novo céu e nova terra. Quando você chega lá no capítulo da Esmirna, o que vai dar para ele? Ele não vai sofrer a segunda morte. Está lá no final de Apocalipse. Ele não vai ser condenado. Então está vendo que sempre o que é dito ao vencedor é algo escatológico. É algo que vai acontecer no futuro. Então esse maná escondido, de alguma forma, é a participação em alguma satisfação com aquilo que Deus tem a fazer no futuro. Não tem muita coisa a dizer. E aí vem uma outra expressão, que também é enigmática, e tem várias possibilidades de entendimento, que é a expressão pedra branca. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que seria essa pedra branca? Várias possibilidades, eu listei somente 3 aqui, porque senão a gente passaria a noite inteira vendo as possibilidades do que significa uma pedra branca. As principais são, primeiro, nos tribunais, o pessoal que era jurado num tribunal, eles, na hora de fazer o julgamento, né, de uma pessoa, condenado ou não, eles escolheriam uma pedra branca para dizer absolvido,
e uma pedra preta para dizer que a pessoa estava condenada. Ele colocava ali secretamente essa pedra branca. Então, pedra branca aqui dá a ideia de absolver. A pessoa que é absolvida, que ela não é, então, dada a ela nenhum tipo, né, colocada sobre ela nenhum tipo de culpa, ela é absolvida. Outra era a entrada em algumas festas, tá? Que seria um tipo de bilhete para entrada em festa. Era uma pedra branca com o nome da pessoa. Terceiro, os gladiadores que eram recebidos, quando eles eram libertados, eles ganhavam uma pedra branca, que dá a ideia de libertação. Então você percebe que a pedra branca sempre traz coisas maravilhosas. Ou é uma festa, ou é um anúncio de inocência ou de liberdade. O fato é que quando aquele que permanecer fiel ao Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer para as suas igrejas, ele vai receber bênçãos maravilhosas de libertação, de festa, de satisfação. Ao que dá a entender pelo contexto para mim, maná, junto com pedra, no fim dos tempos, a ideia pode ser de uma refeição, de entrada numa festa, no banquete messiânico. Essa é a minha ideia, mas isso não pode ser algo que eu poderia assim fazer uma doutrina em cima disso. Mas o que eu acho aqui, a ideia é, quando você permanece fiel ao Senhor, o que você tem reservado? Um bilhete com seu nome escrito lá para uma festa maravilhosa, onde você vai comer do maná secreto, escondido de Deus. É isso que ele está dizendo para esse povo, onde Satanás habita. Ele está dizendo, ele pode agir intensamente aí. Mas observe que você tem uma festa maravilhosa para entrar, e a entrada é dada a você, que eu vou lhe dar para você uma entrada, um ingresso de entrada nesse lugar. Para mim, esse é o entendimento do texto. Muito bem, vamos aqui para algumas aplicações. Eu tenho aí cerca de 25 minutos para aplicações, é um tempo bom, porque eu fiz um bom número de aplicações aqui. Primeira aplicação. Quando os homens são adorados, Satanás é adorado. É entronado. A minha visão da ideia de que Satanás tem um trono lá, é uma ideia de que ele tem uma ênfase muito grande na presença dele, no caso, o homem sendo adorado, o homem sendo reverenciado. Toda vez que o homem é adorado, toda vez que o homem é reverenciado, é Deus que não está sendo adorado. Quem ganha com tudo isso é Satanás, no seu projeto. O interesse do diabo, como eu falei na primeira parte da pregação, não é tanto fazer você fazer a vontade dele, mas de você não fazer a vontade de Deus. Eu diria mais. O interesse de Satanás não é só que você não faça a vontade de Deus, mas que você faça a sua vontade. Satanás quer que você faça a vontade sua, não é dele. Ao fazer a sua, você não está fazendo a de Deus. Enquanto Deus diz a nós, na pessoa de Jesus, negue-se a si mesmo, Satanás diz, faça-se a sua vontade. O que você quer? O que você tanto deseja? O que você tanto almeja? Pois é isso que é legal que você faça. É por isso que eu consigo ver claramente Satanás num canal de televisão. Não porque eu estou vendo um espírito, alguma coisa assim. Eu estou vendo um discurso satânico quando alguém diz, faça aquilo que você quer fazer. Siga o seu coração. Essa mensagem está longe de ser de Deus. Essa é uma mensagem direta do diabo. Ele quer que você faça a sua vontade. A sua vontade sendo feita para ele está maravilhoso. Segundo, o diabo existe. Ele pode agir na igreja. E isso explica muitas coisas. O diabo age na igreja. Por que Paulo diz assim, quando um profeta se levantar, levante-se um outro profeta, tem uma hora do julgamento do profeta. Por quê? Ora, se o cara está dizendo que está falando no Espírito de Deus, para que fazer julgamento? Por acaso eu tenho poder de julgar o Espírito Santo? Não. É porque Paulo entende que nem todos que se levantam na igreja para falar estão falando no Espírito de Deus, mas no Espírito do diabo. O diabo sim age na igreja. Ele pode agir na igreja. Isso explica muitas coisas. Isso explica sofrimentos, que é o caso dessa igreja, é o caso da igreja anterior, prisão, até a morte, como a gente viu na semana passada. Falsos profetas dentro da igreja, isso explica a presença de Satanás. Só que
Satanás não explica tudo também. É uma ressalva que eu faço. Nem tudo se explica por Satanás. Nem todo sofrimento é gerado diretamente por ele. Muitas vezes nós somos os autores dos nossos próprios sofrimentos. Muitas vezes Satanás não tem nem trabalho em si influenciar você. Porque ele sabe que você já é dele mesmo, aí ele pronto, nem liga. Ele sabe que tudo que você vai dizer é da boca dele mesmo. Então não explica tudo. E também nunca um cristão usa Satanás para justificar algumas coisas. Né? Então, pastor, hoje a minha família está assim desgraçada por causa do diabo. Não, está desgraçada por causa de você. Ninguém usa o diabo para justificar as falhas. Mas o fato é que ele é real. Você já viu na semana passada a gente falando sobre ele. Agora nessa carta, novamente sobre ele. E ao longo da carta, ao longo do livro de Apocalipse, você vai ver a ação do diabo constante, perseguindo, querendo a destruição do povo de Deus. Há dois erros quando o assunto é diabo. A gente já falou sobre isso aqui. Primeiro, quando você fala demais nele. Ou segundo, quando você não fala nunca nele. É isso que ele quer. Ou que você fale demais nele, aí ele começa a ser glorificado. Ou você não fale nunca sobre ele, e aí ele começa a agir e ninguém percebe que ele é real mesmo. O fato é que existem demônios, o fato é que ele está ativo, o fato é que é uma coisa que ele não é preguiçoso, e ele vai querer a destruição do povo de Deus. Terceiro, alguns aprendizados sobre igreja. A gente aprendeu muita coisa sobre igreja aqui ao longo dessas duas cartas, só agora a terceira hoje. Primeiro, alguns ensinamentos para relembrar quanto à igreja. Quantas duas igrejas que não recebem crítica, até falei na escola dominical hoje, adiantei um pouquinho. As únicas igrejas na Bíblia, nessa carta aqui, melhor dizendo, que não recebem críticas, uma é pobre e a outra é fraca. São as únicas que não recebem crítica nenhuma. A gente tem que aprender, irmãos, a ver a igreja como Jesus vê a igreja. Tem muita gente que vê a igreja como potencial financeiro. Se a igreja tem potencial financeiro, se ela tem um prédio bonito, quando é as reuniões, os critérios que as pessoas olham às igrejas é ridículo quando você lê o Novo Testamento e as cartas de Cristo às igrejas. Por quê? Porque uma igreja que não tem perseguição, não tem problema doutrinário, uma igreja rica, não é uma igreja boa? Não necessariamente. Laodiceia é a igreja que não tem problema de perseguição. É a igreja que não tem problema doutrinário. E outra, é uma igreja rica, abastada. Só que é a única igreja em todas as cartas que não recebe um elogio de Jesus. Pelo contrário, ele está do lado de fora da igreja, batendo para ver se entra na igreja. Então nós temos que rever nossos conceitos de igreja. As igrejas que são ricas, na verdade, são pobres no livro de Apocalipse. A igreja que não tem tribulação e nem perseguição é a que não recebe qualquer elogio de Jesus. E a igreja não pode ser guiada pela coceira no ouvido de ninguém. A igreja deve ouvir a Jesus e não a nós mesmos. Aqui nessa igreja, quem deveria mandar era Cristo. A igreja é dele. Então, até comentei um dia desse, estava lá na escola do meu filho, aí alguém disse assim, eu acho que o departamento infantil da igreja é a alma da igreja. Eu não podia falar, né, um ambiente daquele, mas a vontade que o cara tem assim, eu acho, não, eu tenho certeza que a senhora está completamente errada. Aonde a senhora tirou isso? Onde é que a alma de uma igreja é o departamento infantil? Ela diz isso porque ela tem uma filha pequena. Quando a filha dela for adolescente, a alma da igreja é o grupo de adolescentes. Quando for jovens, eu acho, pastor, que a juventude é o futuro da igreja. São pessoas que estão levando a igreja para suas próprias necessidades. Ora, a igreja, quem é o comandante da igreja? Quem é o dono da igreja? Quem tem a igreja na mão é Jesus. É uma coisa que a gente aprende aqui. Então, vamos deixar isso bem claro entre nós. O ponto aqui é, a igreja está fazendo aquilo que Deus quer? Tá, então pronto. É isso que a gente quer. E agora, o que nós aprendemos sobre a igreja? A igreja pode sofrer ameaças dentro dela. O texto vai dizer bem claro aí. Havia pessoas dentro da igreja que estavam absorvendo essa ideia da doutrina de Balaão. Não há dúvidas, irmãos. Não há lugar melhor para estar do que a igreja. Quando eu olho para a igreja, muitas vezes eu fico feliz em ver algumas coisas. Muitos de nós aqui não teríamos a mínima condição de se relacionar um com o outro. Ou por questões intelectuais, ou por questões econômicas, ou por questões sociais, geográficas.
nós não tínhamos como se relacionar. E quando eu vou em igrejas, em vários lugares, assim, eu percebo que dentro da igreja você tem um soldado e um comandante, você tem um irmão que ganha um salário, um irmão que ganha 10 salários, e eles estão na mesma roda, na mesma conversa, orando ao Senhor. Esse tipo de unidade só existe na igreja. Só na igreja acontece esse tipo de coisa. Então a igreja é um lugar bom. Mas você não pode esquecer que dentro dela existem ameaças também. E que a igreja ainda não está pronta. A igreja no livro de Efésios é considerada uma noiva, que é o quê? Adornada, não é? Jesus está fazendo o que com a sua noiva? Enfeitando a noiva dele. Adornando a sua noiva. Nós estamos sendo adornados ainda. Quando Jesus nos pegou, nós éramos assim um tribufu eclesiástico, entendeu? Nós éramos assim a mulher, entre aspas, mais feia do universo. E ele vai lapidando, melhorando. Para quando ele vier, nós estávamos, tinindo. Mas até lá, igreja é assim. Nós temos que entender isso. Igreja está passando por um processo de embelezamento. Ou, traduzindo melhor, um processo de santificação. Então, você tem que entender a igreja dessa forma. Quando você lê o Novo Testamento, quando fica a gente ficando assim, pastor, eu estou escandalizado porque na igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então você não está lendo a Bíblia, filho. Eu fico muito mais escandalizado quando eu leio a Bíblia. Mas muito mesmo. Leia a Bíblia. Veja como é que era a igreja de Corinto. Veja como era a igreja de Tessalonicense, a de Tessalônica. Veja como é que era essa igreja. A igreja de Laodiceia. E a igreja de Tiatira, que é a próxima, envolvida com imoralidade sexual, como também a igreja de Pérgamo. Quarta aplicação. A relação do cristão com a cultura é sempre algo delicado. Por que eu estou falando isso? Nessa igreja, a ameaça que tinha era deles participarem do culto aos deuses. Só que lembra, cultuar os deuses fazia parte de uma vida social. Se você pegar os convites de casamento antigos, dos tempos de Paulo, tempos bíblicos do Novo Testamento, primeiro século, os convites de casamento eram: a reunião do casamento se dará no pátio do templo do deus Apolo. Tudo acontecia lá. O churrasco era lá, a comida estava lá, a vida social era lá. Mas o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 8, 9 e 10, e que Cristo está dizendo para a igreja aqui é: essa relação com o templo não dá. A cada dia somos desafiados a mantermos a nossa identidade de povo de Deus. Somos desafiados constantemente. O povo aqui da igreja de Pérgamo não estava mais, ninguém sabia mais. Você é crente, você é cristão, como é? Porque eu te vi no templo pagão, comendo uma comida sacrificada àquele Deus. E agora você está aqui no culto. Como é que é a história? Você come da ceia, depois come da paçoca do Deus lá, ou come do vatapá do Deus lá. Como é que é? Você é o que mesmo, hein? Qual é a sua identidade? Nós estaremos sempre sendo desafiados a manter a nossa identidade. No meio dessa cultura, está sempre nos convidando a abandonar os nossos distintivos de cristão. O que é um cristão? Eles vão querer diluir esses distintivos ao máximo, ao ponto de ninguém saber se você é ou não é cristão. Todo dia a gente escuta aquelas frases que nós temos que aguentar, né? Deus é um só. Toda religião é boa. A gente tem que aguentar isso. Aí você não fala nada contra isso. Então você está dizendo para essa pessoa que você não é diferente. Só que, primeiro, nem toda religião é boa, meu filho. E segundo, realmente Deus é um só, mas você está pensando uma coisa de Deus, eu estou pensando outra completamente diferente. Ou você está errado, ou eu estou errado, ou nós dois estamos errados, mas nós dois não podemos estar certos. E é isso que a cultura está querendo fazer, diluir as distinções. E o diabo está por trás disso. Querendo trabalhar a nossa ausência de identidade. Hoje nós não somos convidados a adorar o imperador como os irmãos de Pérgamo, ou como os irmãos de Esmirna, mas nós somos constantemente convidados a participar do mundo.
E quando eu começo a ver alguém falando assim, eu não vejo nada demais, pastor, num crente ir para tal lugar. Eu não vejo nada demais o crente fazer isso. Eu começo a desconfiar de que essa pessoa está sendo engolida pela cultura. Tem ambientes que nós não podemos estar. Não é nosso ambiente. É ambiente marcado pelo paganismo. E na hora em que eu entro em alguns ambientes, eu estou dizendo, eu não sou diferente de você. Eu sou igual a você. Então é muito importante levar isso em consideração. Existem ambientes que nós não podemos estar. Para mim, festa de padroeiro não é lugar para crente estar. Por que você não vai? Porque eu sou cristão, eu creio nas escrituras e tudo que está acontecendo aí para mim é contra o que a palavra do Senhor diz. Se a pessoa não gostar, problema dela. Porque para mim o que vale mais é estar com o Senhor. E se você disser que para isso não tem nada demais, estou começando a ver o nome Balaão perto de você. Está sendo engolido, criança. Está sendo engolido por isso. Quinta aplicação. Que igreja agrada ao Senhor? Aprendemos várias. A igreja de Éfeso agradou ao Senhor por quê? Zelosa em doutrina. A igreja de a igreja de Esmirna, ela foi marcada pelo quê? Não tem nenhuma palavra de, como é que chama? De repreensão a ela. Tem de fidelidade. Uma igreja fiel. O que Deus quer? A igreja de Pérgamo, uma igreja fiel mesmo na perseguição. Mas também Deus não quer uma igreja marcada pela imoralidade. Portanto, queridos, aqui nessa igreja nós vamos combater a imoralidade sexual. Aqui, sexo antes de casamento, nem pensar. Se acontecer é porque o pastor não sabe, a liderança não sabe, ninguém sabe. Mas se soubermos, o pecado será tratado como pecado. Aqui, adultério não pode ser tratado como algo comum, nem pensar. Adultério é algo seríssimo e vai ser tratado dessa forma, porque nós não queremos cair no erro da igreja de Pérgamo. Aqui, divórcio como algo comum, nem pensar, esquece. Aqui nós vamos combater a imoralidade sexual, a pornografia e desenvolver uma sexualidade bíblica na nossa igreja. Se existe uma coisa que Deus não quer na nossa igreja, em qualquer igreja, é uma liberação sexual na igreja. Ah, pastor, pois eu não quero ficar aqui, não. Um abraço para você. Porque aqui é pureza sexual. Aqui ninguém está fazendo propaganda de igreja, não. Se você não entende que pureza é algo importante para o Senhor, você está no lugar errado. Um lugar de ter liberalidade sexual é boate, outros lugares. Aqui não. Aqui tem padrão. E o padrão é bíblico. Pureza sexual. Sexta aplicação. Devemos ser cuidadosos com a membresia da igreja. E nós temos sido aqui na igreja. Tem igreja que o cara entra, né, hoje, amanhã já é ungido com óleo, um garrafão de 2 litros de óleo, e já é o presbítero mor. Depois é bispo, e aí vai. Nós temos que ter cuidado com a membresia. Por que eu estou falando? O que tem a ver com essa igreja aqui? A tática de Balaão qual foi? Infiltrar mulheres para seduzir os homens de Israel. Temos que ter cuidado com aqueles que entram na igreja também. Sétima aplicação. Precisamos ser uma igreja atuante, que testemunhe e que atue. Exemplo, o nosso amigo que foi queimado dentro de um touro de bronze. Ele é chamado de quê aqui? Testemunha fiel, não é isso? Alguns acham, a gente está até falando sobre isso hoje pela manhã, que marchar para Jesus é testemunhar de Jesus. Teve uma marcha para Jesus aqui. Isso não é testemunhar Jesus. Isso tem nada a ver com testemunhar Jesus. Eu fico pensando, se essa é uma forma de testemunhar, por que Jesus não fez a marcha dele no tempo dele? Por que Pedro não fez a marcha para Jesus em Jerusalém? Essa é uma ideia nova.
Ela é, aliás, copiada, como sempre, né? As marchas, tudo que acontece aqui é tudo copiado. O brasileiro está longe de criar alguma coisa. Tem algumas coisas que realmente foram criadas. Nós temos coisas nossas. Mas a marcha para Jesus é coisa da Inglaterra. Há muito tempo. Aí copiaram para cá. Isso não é testemunhar de Jesus, querido. Essa é uma forma infantil de dizer para as pessoas: nós também temos uma religião e nós queremos ser respeitados. Isso é uma forma infantil, tola. E muitas vezes essas marchas são marcadas pela bagunça, pela baderna. E eu não vejo nisso nada de saudável e saído das Escrituras. Copiaram aquela ideia de fazer marcha. Então, tem o sem terra que faz a marcha dele, né? Tem os estudantes que querem menos 20 centavos de fazer a marcha deles. Aí tem agora os bestas dos crentes que fazem a marcha deles também. Só que desde quando isso é uma forma correta de testemunhar Jesus? Testemunhar Jesus é morrer dentro de um touro queimado, urrando de dor. Isso é testemunhar Jesus. Eu quero ver se essa turminha da Marcha para Jesus faz a mesma coisa. Uma ova que faz. Testemunhar Jesus é ser alguém bom no trabalho. Está longe da igreja evangélica brasileira ser uma igreja que tem impactado o Brasil. Está longe. Esse negócio de Marcha para Jesus junta uma massa de ignorantes de Cristo. Cadê esse pessoal todo na sociedade? Porque o Brasil está melhorando. Aonde que o Brasil está melhorando? Mas o número de evangélicos está crescendo. Espera aí. Então, parece que o número de evangélicos não afeta em nada a cultura do nosso país. E não afeta mesmo, não. Não afeta. Isso não é testemunhar de Jesus, querido. Testemunhar de Jesus é falar dele, do seu amor, da morte na cruz. É simples demais. As pessoas que não creem na simplicidade que querem complicar. Para mim, essa é uma marcha bagunça e não é nada para Jesus isso aí. Isso é para a igreja, promoção de igreja. É isso. Isso é, para mim, uma forma infantil de querer dizer que agora... É uma forma de dizer... E ainda fazem na época de uma festa de padroeiro. Que é pior ainda. Que dá uma ideia assim, ó, nós somos fortes também. Besteira. Bobagem. 8ª aplicação. Arrependimento é a única reação esperada do povo de Deus diante do pecado. Diante do pecado, você não pode ter outra reação. Você não pode ter gratidão pelo pecado, pode? Obrigado, Senhor, porque eu pequei. A única reação esperada do seu povo é: arrependa-se. Mude a sua cabeça em relação a isso. E é isso que ele pede para a igreja. Mas como eu falei na pregação, quando Deus diz arrependa, ele está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade. Se ele disse isso para a igreja de Pérgamo há 2000 anos atrás, hoje Cristo está dizendo, em outras passagens poderia dizer, Deus diz a todos nós: arrepende-te, irmão, o filho, arrepende-te, volta-se para mim. E por último, a última aplicação. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Jeremias agora, para essa última aplicação. Jeremias capítulo 2. Profeta Jeremias capítulo 2. Essa aplicação que eu tirei da minha perspectiva da pedra branca e do maná escondido. Deixa aberto aí no capítulo 2 do livro do profeta Jeremias. Irmãos, hoje eu falei um pouco sobre prazer na escola dominical. E uma coisa que a gente aprendeu foi que a vida com Deus está longe de ser um convite ao desprazer. Aquilo que a gente falou na escola dominical, né? Algumas pessoas acham que é assim, que funciona mais ou menos assim. Eu passo a minha semana fazendo aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu tenho prazer. E aí o domingo eu guardo para ir para o culto, para me fazer aquele sacrifício. Porque aqui não é um lugar de prazer, aqui é um lugar de sacrifício. Só que essa dicotomia não existe. Essa dualidade não existe. Em nós, Deus é o maior prazer. Por que eu falo isso? Essa figura da pedra branca e do maná escondido me trazem essa ideia de satisfação em Deus. Irmãos, nós não precisamos ir para o mundo. O que o mundo pode te dar? O que ele pode te oferecer? Há um texto, esse texto de Jeremias para mim é
fabuloso, grandioso, porque ele mostra como é espantoso ver alguém que conhece o Senhor procurar no mundo o prazer. Eu acho que uma cena ideal seria alguém que está comendo um grande banquete e se voltar para um lixão, por exemplo. O cara está num banquete agora e amanhã ele vai estar comendo o resto, detritos. O que é que alguém que conhece o Senhor quer com o mundo? É ridículo, é tolo que não caiamos nisso, queridos. Deus tem reservado para nós uma pedra branca, a entrada na sua festa, um maná reservado para nós. Ele não está te convidando a não ter prazer, ele já te dá prazer nele. Ele está te reservando mais prazer ainda nele. Por que você quer buscar fora dele prazer? Para mim isso é espantoso. Mas é o quadro do povo de Israel dos dias de Jeremias. Observa aí. Versículo 12. Jeremias 2:12. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Deus convida todo o céu, os seus anjos, diz assim: gente, fica abismado, queixo caído. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora. Abre a boca aí, prepara para o que eu vou dizer para vocês. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Trocaram a fonte de vida por uma cacimba rota. A isso Deus diz para os céus: fiquem horrorizados, fiquem espantados. Eis que aqui nós temos crentes que se voltam, deixando de estar comigo, falando comigo, lendo a minha palavra de valor eterno, está comigo, orando a mim, falando comigo, percebendo tudo o que eu fiz, e escolhem o mundo. É para ficar como? Até os anjos ficam horrorizados, abismados com isso. Um povo que troca as benéficos que Deus nos dá pela porcaria que o mundo dá. Deus está dizendo para nós: vamos nos manter firmes, porque eu tenho reservado para você uma entrada numa festa. Não é essas porcarias que estão oferecendo para você, não. Não é essas bebedeiras idiotas que estão oferecendo para você, não. Essa coisa vazia que não preenche nada em você. Na verdade, só tira seu dinheiro. Geralmente dizem que é a igreja que toma o dinheiro do povo. Mas que esses que dizem isso gastam todo o dinheiro com orgias. Mas é a igreja que tira o dinheiro do povo. Para aqueles que estão flertando com a ideia de abandonar os caminhos do Senhor, não sei porquê. Se na igreja de Pérgamo tinha gente que estava querendo ir para a imoralidade sexual e para adorar outros deuses, eu digo, na nossa não pode ser diferente. Por quê? Porque aqui não tem gente que está caindo na imoralidade sexual, na porneia, que é a palavra que o texto usa. Na prostituição, que é a palavra mais geral para qualquer tipo de deturpação sexual. Não troque a fonte do Senhor por fontes rotas. O seu videogame em relação a esse culto é uma fonte, não é rota, é uma fonte seca. Qualquer outra atividade em relação a esse culto aqui é uma fonte rota. Não troque a leitura da palavra por meia hora de Facebook. Isso é uma fonte rota. Deus está espantado com alguns irmãos que gostam mais de Facebook do que dele. Gostam mais de estar na internet do que com ele. Isso é trocar o Senhor por fonte rota. Tem anjo abismado com você, querido. Tem anjo que está dizendo assim: está vendo o que aquela pessoa está fazendo? Trocando o Senhor por besteira, por bobagem. Não troque
o Senhor por isso. Isso pode acontecer entre nós. A nossa igreja não é a igreja perfeita. Está longe, mas bem longe de ser uma igreja perfeita. Eu digo logo para aqueles que estão nos visitando, vai ficar bem claro isso. Está longe. E certamente tem pessoas que estão tomando lama enquanto a fonte está ao seu lado. Eu queria que essa cena estivesse bem clara diante de você. Não troque louvar ao Senhor por louvar homens. Não troque louvar ao Senhor por louvar o seu próprio corpo. Não troque louvar ao Senhor por louvar o seu trabalho. Não troque. Tome da água viva. E espero que os anjos que estão entre nós, segundo as Escrituras, não fiquem abismados com nossas escolhas. Fiquem tranquilos em entender. Eles estão diante da fonte do Senhor, nada mais normal do que eles estiverem tomando da própria água que o Senhor dá. E qual é a tua fonte de vida? Essa é a pergunta final. Qual é a tua fonte de vida? O que enche o teu coração de alegria? A Bíblia diz que só Deus pode fazer isso. Deus te deu um espaço na tua vida que só Ele pode preencher. Ninguém mais. Nenhum sexo antes do casamento, nenhum sexo fora do casamento, nenhum tipo de idolatria, nada pode preencher o que só Deus pode preencher. Como eu disse hoje na escola dominical, Deus não pode nos dar prazer separado dele mesmo. Ele não pode dizer para você, tenha prazer, eu não tenho nada a ver com isso. Ele não pode dizer, quebre os meus mandamentos e tenha prazer. Ele não pode dizer isso. Toda vez que Deus convida-nos a ter prazer, é para ter prazer nele. Porque ele é a fonte de água viva. Que nossa igreja pense assim, não venhamos a cair nos erros da igreja de Pérgamo. Vamos orar. Santo Deus, faz-nos fazer escolhas certas, Senhor. O diabo muitas vezes não quer que escolhamos coisas erradas. Quer que escolhemos coisas boas. Mas ele nunca vai querer que escolhemos a melhor, que é o Senhor. Ele vai nos ocupar. Ele vai nos ocupar com coisas boas. Ele vai nos ocupar com a atenção aos filhos. Ele vai nos ocupar com o trabalho que traz a renda para casa. Ele vai nos ocupar com a atenção à esposa. Ele vai nos ocupar com o estudo. Ele vai nos ocupar com lazer. Mas nunca ele vai querer nos ver diante do Senhor. Que é o melhor. Que é o melhor de tudo. Estar contigo. Saber que o Senhor está nos ouvindo. Deus do universo. Soberano. Como pode o Senhor nos escutar? Nos dá atenção. É absurdo, Senhor. Mas não podemos cair na armadilha da incredulidade e não crer que o Senhor está tão próximo de nós. Tão presente em nós. Em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por essa carta, por esse texto, que nos faz abrir os olhos, nos faz chacoalhar e ficar mais atentos às ciladas que podem ser usadas pelo diabo com respeito a nós. Ele é sutil, ele usa de ciladas. Não conseguimos muitas vezes perceber e interpretar, mas temos o Senhor como orientador, como guia, que venhamos sempre a depender de Ti, ó Pai. Porque nossos olhos muitas vezes não conseguem enxergar até nos encontrarmos contigo em Tua palavra. O Senhor nos faz ver. Que estejamos sempre diante da Tua fonte de água viva. Não venhamos a trocar o Senhor por dinheiro, trocar o Senhor por respaldo, trocar o Senhor por posição social, trocar o Senhor por qualquer outra coisa. O Senhor é a fonte de água viva. Obrigado, Senhor, por encher o nosso coração e nos dar tanto prazer em Ti. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.